Hello there, be welcome. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Before we start, please let me know if you can listen to me, if you can see me while I call our guest. Antes da gente começar, deixa eu saber se vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem. Enquanto isso, o nosso convidado vai entrando, né, pra gente falar aí da nossa aula de hoje, da nossa live de hoje, onde nós vamos falar sobre os bastidores do inglês em 8 semanas. Deixa eu já convidar aqui. Ok, deixa eu só convidá-lo para participar. Maravilha, tá aqui. Opa, tá aqui agora. Maravilha, deixa eu saber de vocês se vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, enquanto a gente vai se preparando aí para já partir para a nossa live de hoje, para o nosso bate-papo, onde a gente vai falar sobre aquilo que tem impedido você de falar inglês, né? E como você pode mudar, como você pode transformar isso from now on, daqui em diante. Deixa eu só mandar o convite aí para o nosso special guest, para o nosso convidado especial, e a gente já vai partir para esse conteúdo. Você pode mandar suas dúvidas durante a nossa apresentação também, e com certeza ela vai mudar os rumos aí do seu inglês. Se você precisa falar inglês, está no lugar certo, na hora certa, então fica aí, o Eliabe já confirmou para nós, loud and clear, alto e claro. Thank you very much, Mr. Eliabe, muito bom. Deixa eu ver aqui se o convite já foi. Maravilha. Opa. Aceitar, acho que agora vai. Vamos ver. Deixa eu ver se está tudo certo. Opa. E aí, galera? Tudo bem? Agora sim. Be welcome, seja muito bem-vindo. Estão me Eu já ouvindo estou te ouvindo bem. Muito bom, muito bom. Estou aqui no Instagram, estou no Instagram e estou também ao vivo aqui no meu Facebook, no meu Facebook pessoal, para algumas pessoas também, né? Então é uma alegria a gente estar junto aqui, compartilhando com vocês. Com você aí a palavra, né? Vamos lá, eu faço o que você mandar. Maravilha. Então, eu estava avisando o pessoal, estava dizendo para eles que a gente vai falar hoje sobre os desafios, né, que tem impedido a maioria dos brasileiros e quem está aqui com a gente, vendo a live também, de falar inglês, né? Qual é o principal erro, o principal desafio, e que nessa aula a gente vai ter a oportunidade de falar também sobre os bastidores, né, do inglês em 8 semanas, dessa metodologia que te ensinou, que me ensinou, que nos ensinou a falar inglês em mais de 53 mil brasileiros aí enquanto isso, né? Se eu pudesse te perguntar, e eu já quero fazer essa pergunta para você, né? Qual é o principal erro ou a principal dificuldade que você tem encontrado e que você tem visto aí na sua trajetória, primeiro pessoal, e depois aquilo que a gente tem visto nos últimos 25 anos, quando a gente fala dos alunos aprenderem a falar inglês, né? Ok. Então vamos lá. Repetindo a pergunta, só para quem está aqui no Face, que não ouve, né? Mas a sua pergunta é: o que mais tem impedido ou prejudicado as pessoas, segundo a minha visão, nesses 25 anos de experiência que a gente tem no Brasil? Bem, eu não tenho nenhuma dúvida, mas nenhuma dúvida, que, número um, a vilã a vilã no ensino do inglês brasileiro, a vilã que tem impedido o Brasil e as pessoas de falarem inglês, eu não tenho nenhuma dúvida de que é a gramática. Eu acho que a gramática, ela tem sido, né, e eu tenho chamado assim de a maldição, né, a maldição que tem impedido as pessoas de falarem inglês. E gosto até de... Porque as pessoas falam, quando eu falo de maldição, né, é falar mal. Né? Quando você decompõe a palavra maldição, é falar mal. E falar mal em inglês, né? Então, por que é falar mal em inglês? Porque a gramática, ela faz você pensar no inglês e não em inglês. Por exemplo, se você me pergunta alguma coisa em inglês, podia ser em português também, e eu começo a pensar aqui, eu uso o verbo to be ou não? Passado, presente ou futuro? Então eu começo a pensar no inglês e não em inglês. E na hora que eu vou conversar, na hora que eu vou responder isso para alguém, aí eu começo a gaguejar.
esse é o maior desafio que nós enfrentamos quando nós aprendemos gramática antes de falar inglês. E você pode olhar, quando você vai ver, as pessoas vivem no Brasil, a maldição do verbo to be é uma coisa impressionante. Eu estava fazendo uma palestra, devia ter umas 600 pessoas presentes, né? E eu falando da maldição da gramática, e no final, o prefeito que estava assistindo a palestra, foi encerrar a cerimônia, ele se referiu àquilo que eu falei, e ele foi uma das primeiras pessoas que usou essa expressão da maldição do verbo to be. E ele contou assim: eu estou aprendendo o verbo to be desde que eu entrei na escola. E o pior, eu ainda não sei o verbo to be. E aí foi uma risada geral, e a risada geral é como se nós estivéssemos rindo de nós mesmos. Por quê? Esse tem sido o desafio que nós temos enfrentado, o desafio que nós não temos conseguido vencer no processo da gente falar inglês. Então, para mim, esse é o principal ponto. O vilão número 1, ou a vilã, né, que é a gramática, né, a vilã número 1, né, é a gramática, sem dúvida nenhuma. E compartilhando ou acrescentando aquilo que você falou, né? Com certeza, então a gramática faz essa questão da gente pensar no inglês e não pensar em inglês. E o seu exemplo foi muito claro. Se a gente fizesse isso no português agora, enquanto a gente está conversando, tentando discutir aqui o que é predicativo do sujeito, verbo transitivo direto, indireto, se é advérbio ou se é pronome, a gente ia gaguejar da mesma forma, né? E eu vejo ainda um segundo desafio que a gramática acrescenta para as pessoas, que é a questão de ficar com medo de errar. A gramática, parece que vai minando a confiança, ela vai sugando, acabando com a confiança. Eu já tive a oportunidade de, em inúmeros eventos, principalmente eventos sociais, ou quando eu estou conversando com alguém online, so let's keep this conversation in English, então vamos manter essa conversa em inglês, e a pessoa me responder não, eu até entendo alguma coisa. Às vezes gente que fala, eu tenho 5, 6, 7 anos de inglês, mas ainda não estou pronto para falar. Porque a pessoa fica estudando gramática, e mais gramática, e mais gramática, e acaba ficando com medo de errar, né? Porque nunca chega a hora dela praticar a conversação, então acaba ficando com esse trauma, com esse medo, né? Um medo de falar errado, um medo de conjugar um verbo, de usar o auxiliar errado, e simplesmente não fala, né? Você imagina a cena, né? O cabra está lá nos Estados Unidos, e ele está confiante no inglês dele, porque ele ainda não falou com ninguém. Até que chega um americano e pergunta, às vezes, uma coisa simples para ele. Simples. Puxa, você está na fila? Como é que eu faço para pegar um café? O hambúrguer é ali? Às vezes a pergunta é simples. E aí a pessoa tenta lembrar do I am, you are, they are. Aí ferrou tudo. E aí a pessoa fica pensando nisso e olhando para o americano. E o americano fica olhando para o brasileiro, e o brasileiro ainda carrega mais um problema. Nós parecemos americano. A maioria de nós, a gente parece um americano de algum lugar, porque, puxa vida, é uma das características do Brasil. Aí, às vezes, você passa por mal educado, às vezes você passa por louco, entendeu? Mas o pior é que você, na sua relação com você mesmo, você se sente incapaz. E a partir dali, qualquer pessoa que chega perto de você nos Estados Unidos, você foge, sabe? Não quer virar cara, não quer conversar com ninguém. Porque vai que a pessoa te faz uma pergunta simples, tipo, que horas são? E precisa responder que horas são. Entendeu? Estamos falando de coisas simples, coisas que deveriam estar automáticas no nosso vocabulário e que a gramática não deixa estar. Entendeu? Porque aí a gente... no Brasil, a gente não importa. Você olhar no relógio, você está treinado, 6h15, 6h15, vamos falar um horário mais difícil, vai? 6h45, vai? 6h45, você fala, é 6h45, 15 para 7. Assim, você responde de trás para frente para trás. Por quê? Você está treinado nisso. Aí lá,
o que você prefere é falar que eu não tenho relógio. Eu não tenho relógio. Muito bom, e provavelmente Isso você que é. está assistindo, né? Esse vídeo já deve ter passado por isso, né? Quando você acha, "Putz, agora vai, agora eu vou falar inglês", e aí você começa as aulas e começa a te ensinar gramática antes de você falar inglês. Uhum. Você estuda o verbo to be de novo, como esse prefeito, né? Falou que foi vítima da maldição do verbo to be. A gente encontra gente que fala, pelo amor dos meus filhinhos, né? Eu não aguento mais verbo to be. Ou vai ler primeiro para só depois falar inglês. E aí as aulas vão ficando chatas, vai ficando monótono, você não vê resultado, não tem a menor ideia de quando você vai falar inglês. E aí vem essa questão que a gente está falando da confiança, né? Porque aí começa a se perguntar, mas será que eu vou falar inglês algum dia? E aí vai começando a faltar nas aulas, desiste do curso, e esse ciclo vai se repetindo, repetindo, até que, de novo, você precisa falar inglês, aparece uma necessidade, e você começa um novo curso, e aí o ciclo se repete, né? E chega ao ponto, né, de uma estatística que a gente fala aqui, que de cada 100 alunos que se matriculam num curso desses tradicionais, aí, que vão ensinar gramática, só 2 falam inglês, né? Então é uma estatística muito cruel, né? Sim, sim. É muito ruim você olhar. Imagina você numa fila, né? Imagina, vamos pegar e não vamos falar do inglês. Imagina você estar numa fila onde 98 pessoas vão morrer e 2 vão sobreviver. Você começa a chorar, porque você fala, ai, caramba, chega o meu dia. É muito difícil a gente se colocar emocionalmente do lado dos 2%, porque as chances estão todas contra nós. Se nós estivéssemos falando de 50% de chance, ainda assim seria muito difícil, porque é como se a gente estivesse brincando de um cara ou coroa. Se cair cara, eu falo inglês. Se cair coroa, eu não falo. Então, ainda assim, então, as chances seriam adversas. Eu quero dizer, se a gente estivesse falando de 70%, era só um pouco mais animador, porque ainda assim, 30% não teriam condições de falar inglês. E eu gosto de chegar e falar uma coisa assim, Jogar, e nesses 25 anos, 99% de cada 100 alunos que iniciam o nosso curso, 99 terminam o curso falando inglês. E mesmo esse a gente não abandona ele não, tá? Vem cá, teimoso, que nós vamos levar você a falar inglês. A gente não deixa ele abandonado, não. É igual aquela ovelha que Jesus fala na parábola, lá, a ovelha perdida. Então, ele pagou para falar inglês, então ele vai ter que falar inglês querendo ou não. Deixa eu até contar uma história, dar um exemplo. Eu moro aqui num conjunto, né, e os apartamentos, eles têm, só eu entro pela minha porta no elevador. Mas, pelo fundo, nós temos mais elevadores, tá? Então, eu encontro com os meus vizinhos de andar nos elevadores de serviço. E eu tenho um vizinho aqui da frente, tá? A gente se encontra aqui nas festas, encontramos aqui, e ele me contou, ele sabe que eu tenho a Universidade de Inglês, né? E ele falou, meu filho vai para a Inglaterra, o que ele vai fazer lá? E aí, eu quero ser muito franco, porque ele falou assim, ó, Jogar, a gente está pensando em contratar, o filho dele tem 13 anos e vai ficar sozinho na Inglaterra. Quando eu falo sozinho, vai com a escola, não com os pais. Eu estou pensando em contratar uma professora particular para ficar andando com ele no shopping, falando com ele. Eu falei, e aí eu sou muito honesto, sabe? Que se a pessoa tem uma solução melhor, eu fico imaginando o filho lá sozinho, eu falei, olha, posso te falar uma coisa? O que ela vai ficar fazendo? Ela vai ficar tentando entregar um vocabulário para ele que ela não consegue checar se ele aprendeu ou não. Então vai ficar falando nas lojas, eles vão ficar falando, não sabe se está repetindo. Então o que acontece? Se der ruim, ele só vai descobrir quando chegar lá. Qual que é a nossa vantagem? A gente tem uma tecnologia que permite que a cada aula ele meça o progresso dele. E como a viagem já está marcada, a gente tem tempo de fazer alguma correção se for necessário. Depois eu parei de perguntar para o Eric, até hoje, depois, quando a gente termina aqui, você dá outra olhada lá para mim, tá? Porque as 3 vezes que eu perguntei, o moleque estava indo tão bem, mas tão bem, a mãe estava feliz. Segura, né?
o pai estava feliz, o moleque está feliz, a mãe fala inglês e o pai quer fazer o nosso curso. Eu não sei o que ele falou, você vai fazer. Eu não sei quando ele falou que vai fazer, tá? Vai fazer quando o moleque voltar de viagem, enfim. Isso por que acontece isso? Quanto ele aprendeu de gramática até hoje? Zero. Zero. Ele não aprendeu gramática, porque nós estamos trabalhando conversação, nós estamos falando de falar inglês em todas as aulas. E aí, óbvio que o resultado tem que aparecer, né? E falando de resultado, né? Passou por aqui, agora há pouco, o Eliabe, foi nosso aluno, ainda no projeto das escolas públicas, né? Então aprendeu Trabalha a com falar música? Isso, Ele trabalha com música? Ah, tá bom, lembro dele. Maestro hoje, já foi usar o inglês várias vezes nos Estados Unidos. Respondeu aqui em inglês no começo da live, quando eu perguntei se eles estavam vendo a gente bem, ouvindo bem. E agora há pouco, eu não sei se aparece aí para você também, passou por aqui o Rodrigo Cardoso e disse, olha, funciona e eu sou prova viva disso. O Rodrigo, vale a pena dizer, porque o Rodrigo fez parte da turma de cobaia junto comigo, né? Então, ele é um grande exemplo, né? Porque para todo mundo que fez o curso depois de mim e do Rodrigo, tem uma vantagem, porque eles podiam olhar para nós e ver que funcionou. Todo mundo, eu e o Rodrigo, a gente tem uma vantagem, entendeu? Eu aprendi isso com os americanos, né? Todo mundo que faz as coisas pela primeira vez, e o Rodrigo merece uma medalha por esse ato de heroísmo, né? Todo mundo que faz alguma coisa pela primeira vez deveria receber uma medalha. Você imagina a primeira pessoa que comeu um tomate no mundo? Eu vou comer isso aqui. Mas e aí? Vamos descobrir o que acontece. Comeu, contou até 3, 10, não morri, beleza. Aí o segundo comeu, o segundo já não tinha vantagem. Imagina só, o pessoal pegou um ovo. Não, imagina o seguinte quadro. Eu não sei o que vai sair de trás dessa galinha, mas o que sair, eu vou comer. Então, o primeiro que fez isso, ele merece uma medalha. O segundo, aí ele já sabia que ia dar certo. Então, é claro que depois de mim, depois do Rodrigo, passaram 53 mil pessoas aqui. O Eric foi uma delas, o Eliabe, que passou aqui agora há pouco. Então, é uma honra, é uma alegria a gente ter tido a oportunidade de ter sido assim, os primeiros, né? De termos aberto caminho para tanta gente que veio depois de nós. É realmente uma alegria mesmo, viu? E depois da gramática, né, que é esse grande vilão, ou essa grande vilã aí na hora deles falar inglês, de aprender inglês, eu acho que a grande maioria que está aqui consegue se identificar com isso. Tem uma coisa que revolucionou no caso da Universidade do Inglês, e que é uma busca incessante. A gente sempre foi considerado pioneiro, tanto pela metodologia, que é diferente, a gente vai explicar, ter a oportunidade de falar disso, mas tem uma busca, né, que é uma busca da Universidade do Inglês, que é pela tecnologia. O que a gente pode compartilhar disso com quem está aqui assistindo esse vídeo, essa aula? Olha, falando de tecnologia, é importante, e eu vi, aconteceram algumas coisas engraçadas na nossa história, assim, né? Quando há 25 anos, as pessoas falavam, é impossível ensinar as pessoas a falar inglês em 10 semanas. E eu sempre disse lá atrás que se nós resistíssemos ao teste do tempo, nós veríamos não só isso diminuir, como nós mudaríamos a estrutura do mercado. Então era muito comum, há 25 anos, a gente ser chamado de charlatão, de picareta, enganador. Eu sei que escolas pagavam para assessorias de imprensa falarem mal da gente. Mas eu falo assim, olha, a verdade, ela se estabelece no tempo. No tempo, não é rápido assim, no tempo. Quando nós migramos para a internet, nós saímos do mundo físico, essa questão do tempo diminuiu e eles passaram, né, a criticar a questão do online. O online não funciona, o online não funciona. Mas o que aconteceu? A pandemia veio e todo mundo foi obrigado, todas as escolas foram obrigadas a ensinar online. E aí,
as críticas, elas completamente desapareceram. Se você tentar encontrar hoje um curso de 5 anos, como acontecia, como era muito comum há 25 anos, era muito difícil era muito fácil você encontrar. Hoje você não encontra mais. Mas eu estou dizendo isso por quê? Às vezes as pessoas chegam e falam assim, ó, nós começamos a implantar a tecnologia nos cursos da Universidade do Inglês em 2004 e terminamos em 2008. 2008. Peraí, Gilberto, vocês levaram 4 anos para implantar a tecnologia? Gente, a gente implantou algumas das tecnologias que existiam em um dia. Né? Um dia é mentira, mas vamos lá, implantamos rápido assim. Mas, para fazer funcionar, aí levou tempo. Porque não era só implantar a tecnologia. Nós, a Accelerator Learning, acredito que só tem um jeito de você falar inglês. Primeiro você tem que ouvir, depois você tem que falar, depois você tem que ler e depois você vai escrever. A gente chama isso de a sequência perfeita para a fluência. Sequência perfeita para a fluência. E a tecnologia tinha que obedecer essa metodologia. Senão nós tínhamos que abandonar o nome Accelerator Learning. A gente tinha que usar outro nome, não esse. Mas a gente foi implantando. Primeiro, aquilo que fazia as pessoas ouvirem. Depois, o que fazia as pessoas falar. Depois, aquilo que fazia as pessoas lerem. Aquilo que fazia as pessoas escreverem. Isso deu trabalho. Isso deu muito trabalho. Quando a gente primeiro fomos tentar implantar aquilo que fazia as pessoas ouvirem, que eram os nativos, foi muito difícil. Gente, o YouTube já tinha sido inventado, mas ele nem tinha chegado no Brasil. Entendeu? Então não é que o YouTube não... ele existia, só não rodava no Brasil, não tinha chegado. Era um grupo muito pequeno de pessoas que usavam o YouTube. Então isso foi difícil. Quando nós fomos desenvolver o software de gravação, aí isso que eu vou falar só pode celebrar quem acredita em Deus. Porque não existia isso em nenhum lugar do mundo, não existia. Aí o que aconteceu? O Nicolas, irmão do Eric, ele achou uma empresa brasileira que tinha o software de conversação, o software. E aí o que aconteceu? Nós pegamos esse software em caráter experimental, tá? E se funcionasse, a gente ia comprar deles. Gente, só para vocês entenderem que era complicado, o aluno tinha que baixar o software no equipamento deles, aí ele gravava, depois quando ele terminava de gravar, ele convertia e aí ele mandava para a gente. Eu sei que isso parece a pré-história da internet para muitas pessoas, mas era exatamente assim. Nós usamos com um grupo de alunos e está aprovado. Vamos agora falar da empresa para a gente incorporar isso pessoalmente. Galera, eles faliram, desapareceram. A gente não teve como retribuir a eles pelo que eles significaram nesse início. A gente entende que isso foi um milagre de Deus. Milagre. Por quê? Um mês depois, a gente não teria mais encontrado eles. E os nossos alunos... vou falar uma coisa assim para você. Levou alguns anos para um software de conversação ser desenvolvido. Hoje a gente não usa mais esse, a gente desenvolveu o nosso, né? Mas levou alguns anos para a gente conseguir desenvolver o nosso software de conversação. Por quê? Porque a tecnologia não estava pronta ainda, entendeu? Então, quando eu chego e falo isso para vocês, esses são os percalços que nós passamos para que a tecnologia que nós queríamos estivesse pronta para você. Mas hoje, só de uma maneira resumida, o nosso software, que a gente chama de simulador de imersão online, ele obedece exatamente isso. Você, com filmes de Hollywood, vai ouvir nativos. Toda aula você escuta nativos. Toda aula. E músicas também. Vai ouvir cantores americanos. Toda aula. Depois, toda aula você... então, toda aula você treina o seu ouvido. Não comigo falando inglês, não com o Eric falando inglês. Entendeu? O Eric ainda é uma alegria ver ele falando inglês, porque ele fala muito melhor do que eu. Todos os meus filhos falam inglês melhor do que eu. E eu falo isso para puxar o saco mesmo, entendeu? Eu amo ver meus filhos falando inglês. Então, mas toda aula, mas não é com a gente, não é a minha, o Eric, que vocês vão ouvir falando inglês. Vocês vão ouvir nativos.
Os nativos. Depois você vai falar inglês. Depois, em seguida, você vai falar inglês. Toda aula você vai falar inglês. Ainda Software de usando ali conversação. as cenas dos filmes, né? Depois você vai ler as legendas associativas, eu gosto de falar, porque a legenda associativa, ela traz uma coisa, você primeiro lê em inglês, depois você lê em português, porque é associativa exatamente por isso, porque você associa o inglês, que é a língua nova, com o português, que é a língua mãe, que você está aprendendo, isso acelera o seu aprendizado assim, ó, acelera muito. Não seria possível ensinar em 8 semanas se não fosse essa característica da legenda associativa. E é legal, porque eu e o Eric tivemos uma live a semana passada, a gente já teve 2 encontros com ele, né? E, que é um cientista e professor, que é amigo da doutora Janete Boss, que é a responsável por a gente ter trazido esse curso para o Brasil. E ele tem uma tese diferente, entendeu? A tese dele é que a gente não deve traduzir, entendeu? E eu testei isso. Nós testamos, a gente pegou uma vez, nós colocamos 200 professores nossos num auditório e colocamos lá um cara que só falava alemão, entendeu? E aí a gente ficou fazendo uns 20 minutos, talvez um pouco menos, mas pareceu 20 minutos. Enfim, o professor só falando alemão. E os professores de inglês ficaram desesperados. Por quê? Porque eles não entenderam nada. Eu falava assim, é assim que os alunos se sentem quando você só quer falar inglês com eles, entendeu? Então a gente já testou isso no Brasil, mas a gente tinha um encontro hoje com ele, tinha mais uma reunião hoje com ele. Ele tem um projeto maravilhoso que a gente pode ajudar ele no Brasil. Ajudar ele é seu concorrente, então o projeto dele visa ajudar professores de inglês. E como a gente não consegue dar conta de todo mundo, a gente não consegue dar conta de todo, então nós vamos ajudar ele, vamos ajudar os professores de inglês também. Mas, Gilberto, são concorrentes, não são concorrentes, são pessoas que estão trabalhando duro para ajudar o Brasil a falar inglês. E se a gente conseguir fazer com que essas pessoas não usem gramática para ensinar, isso é um passo à frente que a gente pode dar usar aqui no país. E, por último, escrever são os ditados interativos, né? Então, isso tudo é trabalhado para a metodologia, a tecnologia alinhada com a metodologia para que você alcance o seu melhor resultado. Não sei se é isso que você me perguntou, se você queria que eu destacasse algum pedaço do que eu falei, mas fique à vontade aí. Eu acho que tá perfeito para as pessoas conseguirem entender como a gente usa, então, a metodologia resumida aqui, nesse tempo que a gente tem na sequência perfeita para a fluência, né? Que é ouvir, falar, ler e escrever, e como a tecnologia faz esse trabalho duro pelo aluno, enquanto ele pode se concentrar somente em falar inglês. Tem mais aspectos da tecnologia que a gente vai ter, o acesso ao simulador, né? 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além dos filmes e das músicas, a gente ainda vai ter os diálogos da vida real, a cultura americana, né? E acho que a gente ainda tem a cereja do bolo, né? Que é a Vic, a inteligência artificial, que pode garantir o resultado dos nossos alunos, né? Você pergunta assim, mas Roberto, por que você foi tão macho assim, né? Por que você foi tão macho com seu vizinho aí da frente? Eu fui macho desse jeito porque, primeiro, eu acredito naquilo que nós fazemos, acredito do fundo do meu coração naquilo que nós fazemos. Acredito de corpo, acredito de mente, acredito de alma. Né? Então, eu inteiro acredito naquilo que nós estamos fazendo. Só que existe uma diferença em eu acreditar e eu provar para você que você está tendo resultado, mesmo que você tente me dizer o contrário. Isso passou a acontecer quando nós trouxemos para o nosso programa uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial passou a medir aula por aula o seu progresso. Aula por aula. O que a Vic faz, né, é que ela reconhece as palavras corretas que você diz na aula e armazena num banco de dados individual. É seu banco, nós chamamos de banco da fluência. Então, o seu banco da fluência, a cada aula vai sendo alimentado pelas novas palavras que corretamente você vai pronunciando. E contra fatos não há argumento. Aí o que acontece? Você percebe, você mede esse crescimento aula a aula, e isso acaba trabalhando na sua inteligência emocional,
nos dá a tranquilidade que nós precisávamos para ter certeza que você estava no caminho certo, tanto que isso nos permitiu fazer a campanha que nós começamos agora com o nosso 25º aniversário, que é a hora que o Eric me autorizar, eu conto para vocês. Então vamos falar dessa campanha especial, né? Que é a campanha em celebração dos 25 anos de Brasil. Vamos falar dos 3 super bônus para quem está vendo esse vídeo, né? Então vamos lá, vamos começar pela campanha. Fala um pouquinho aí o que é essa campanha especial celebrando 25 anos de Brasil da Universidade do Inglês. Bom, eu vou falar uma coisa assim. Primeiro, a gente teve a ideia, né? Inglês em 8 semanas ou seu dinheiro de volta. Nós sempre sonhamos com isso, mas a gente não podia fazer porque nós não tínhamos como saber se nós estávamos na direção correta ou não. E não é tanto a questão de ser enganado, né? O número de pessoas honestas no Brasil e no mundo é sempre muito maior que o número de pessoas desonestas. Que o grande desafio é que as pessoas desonestas elas fazem muito barulho, elas causam muito estrago, elas deixam marcas ruins na gente. Mas eu me recusei durante esses 25 anos a fazer com que os bons pagassem pelos maus. Mas eu não conseguia convencer a nossa diretoria, convencer a nossa empresa de que nós deveríamos fazer essa campanha do Inglês em 8 semanas ou seu dinheiro de volta. Com a chegada da Vic, ficou tão cristalino o resultado das pessoas, a ponto de eu gosto sempre de falar desse exemplo, não teve do meu vizinho aqui da frente, mas teve uma aluna que ela é funcionária do Corinthians, né? Ela fez o nosso programa e eu fui me encontrar com o CEO do Corinthians. E eram duas colaboradoras, começaram o curso no mesmo dia e foi muito legal. Uma, no dia que eu fui encontrar com esse CEO do Corinthians, uma estava com 605 palavras e a outra com 629, uma muito pertinho da outra. Isso deu uma tranquilidade tão grande para ele, para o Corinthians, que ele quer que um jogador do Corinthians, não é dos famosos não, ele quer que um jogador do Corinthians faça o nosso programa, né? Mas falando em famoso, não, o Davi Luiz comprou o nosso curso, mas sempre dando a nossa honestidade, ele não fez o nosso curso, tá? E a culpa foi nossa dele não ter feito. Como a culpa foi de vocês? Ele comprou o nosso curso por recomendação do empresário dele. O empresário dele fez o nosso curso. E o empresário dele aprendeu a falar inglês e vendeu ele para o Chelsea. Então, o Chelsea foi o primeiro time do Davi Luiz? Acho que foi, né? Bom, enfim, se não for, você pesquisa lá, vai ver qual foi o primeiro time inglês que o Davi Luiz trabalhou. E aí, como ele se mudou para a Inglaterra, ele estava lá envolvido com o inglês todos os dias, ele sabia que ia ter que falar inglês e não fez o nosso curso, mas ele deu de presente para o irmão dele. Tá? Não devemos nada para o Davi Luiz, nem ele para nós, mas ele está falando inglês, não por nossa causa, mas ele está jogando... ele está falando inglês por nossa causa. Ele só não aprendeu com a gente, mas ele está falando inglês por nossa causa. Então isso é muito legal da gente saber, né? E uma das coisas, só umas coisas importantes disso, né? É que a partir da inteligência artificial, a gente consegue garantir o resultado do nosso aluno. Essa é a grande virtude, por isso a campanha de celebração dos nossos 25 anos é Inglês em 8 semanas ou seu dinheiro de volta, tá? E vamos falar um pouquinho, então, para você que vai fazer parte dessa campanha, você que quer falar inglês, transformar a sua vida, você vai ter direito a escolher um de 3 presentes. Então, quando você estiver falando inglês, né? Qual é o seu desejo? O que você quer? Você quer mais do que falar, quer pensar em inglês? Você tem vontade de acrescentar um segundo idioma, além do inglês, aí no seu currículo, na sua vida? Ou você quer abrir ou levar o seu negócio para o próximo nível, né? E baseado nessas perguntas, mais do que falar, pensar em inglês, é o nosso próximo programa, que é um programa para quem já fala inglês, onde você vai pensar em inglês. 4.000 palavras de vocabulário, é um vocabulário gigantesco, que vai te permitir não só falar, viajar, trabalhar, mas pensar em inglês. E o que acontece normalmente com os nossos alunos que fazem esse programa são 2 casos. Alunos da Universidade do Inglês, que terminam o curso falando inglês, felizes, e falam: Eric, Gilberto, eu não quero parar.
Eu quero continuar e eu quero continuar com vocês. Agora que eu gostei, que eu peguei gosto, eu quero continuar praticando, quero continuar treinando. E eles fazem o 4.000 Palavras, que é um programa que é, nesse caso, 100% em inglês. Não só fala inglês desde a primeira aula, mas nesse caso as aulas são 100% em inglês desde a primeira aula, porque o aluno já fala inglês. E o segundo grupo de pessoas que faz esse programa são alunos que, por alguma razão, já têm um nível de inglês, conseguem manter uma conversação em inglês, mas quer aumentar esse vocabulário. Para dar um exemplo prático para você, de um aluno desse segundo grupo, eu tive um aluno pessoal, que eu dei aula particular para ele aqui na Universidade do Inglês, né? Que ele falava português, mas ele era de lá de Portugal. Então, morava aqui em São José dos Campos, mas era de Portugal. E durante as aulas em inglês, a gente falou sobre negócios, sobre família, sobre pais, filhos, criação, entrevistas de emprego, a transição que ele estava fazendo na carreira dele, e tudo isso em inglês. Então, isso deixou ele muito confiante de estar usando o inglês dele ali. Na maior parte da aula, era mais como se eu fosse um host de um podcast, por exemplo, onde eu ia fazendo perguntas para ele em inglês e ele passava a maior parte do tempo falando muito inglês comigo, né? Então eu ia só tirando esse inglês que ele colocava para dentro durante as aulas e a alegria dele, o vocabulário dele, a confiança explodiram em níveis estratosféricos, né? Então esse é o Mais Que Falar, Pensar em Inglês, é o segundo programa da Universidade do Inglês. Para você que fala, Eric, não, eu quero acrescentar uma segunda língua, agora eu quero ser trilingüe. Eu já falo português, vou falar inglês aqui com 8 semanas e agora eu quero acrescentar o espanhol. Tem pessoas que falam, olha, agora que eu peguei o embalo, falei uma segunda língua, eu quero falar mais uma. A gente já teve o caso de alunos que pediram para trocar esse programa. Por favor, deixa eu fazer o espanhol na frente, porque eu estou indo para a Espanha agora, tem uma urgência, e ficaram tão felizes com o espanhol que depois voltaram e aprenderam a falar inglês. Eu tenho um padrinho de casamento que aconteceu isso, a irmã dele trabalhava numa empresa onde ela precisava urgentemente falar espanhol, ela nos procurou, se matriculou no curso de espanhol, fez o curso de espanhol, gostou tanto que depois ela foi e se inscreveu para o curso de inglês e indicou para os familiares. Então, é a mesma metodologia, seguindo a sequência perfeita para fluência, com a tecnologia do simulador de imersão online, para você falar espanhol. E eu quero pedir para o Gilberto explicar o terceiro bônus, que é para você que quer abrir ou levar o seu negócio para o próximo nível, que é o programa Profissão Empresário, né? Então vamos lá. Olha, o Profissão Empresário, eu tive dois fatores assim que me trouxeram aonde eu estou. Um foi ter conhecido o Bill em 1994 e o Bill ele me ensinou a ser um empresário e colocou em mim o desejo de falar inglês, porque ele só falava inglês, e isso me fez conhecer a Accelerated Learning através do livro da doutora Janete Boss. E aquilo que eu aprendi com o Bill, eu apliquei na construção da Universidade do Inglês, né? Desses 25 anos de empresa, 53 mil alunos, a ponto de as pessoas me pedirem, Gilberto, nos ensine aquilo que o Bill ensinou para você. E nós construímos alguns produtos, e um deles é uma mentoria online, né? Que eu batizei essa mentoria de Profissão Empresário. O Bill era a favor de que todo mundo fosse empresário, né? Essa é a missão dele de vida. E nessa mentoria, que custa R$5.000 hoje, né? Ela vai ser oferecida para os nossos alunos, para aquele que tomar a decisão, né? Tomei a decisão, eu vou falar inglês com você, você vai ganhar essa mentoria, se essa for uma das suas escolhas. Tá? Eu acho que o Eric falou, você pode escolher um dos três. Não os três, você pode escolher um dos três. Você quer melhorar o seu inglês e você quer 8 semanas te ensina a falar. Depois das 8 semanas, o 4.000 Palavras te ensina a pensar em inglês. Ou você quer falar espanhol, que eu quero ser trilingüe, como o Eric falou, ou eu prefiro levar valor para o meu negócio. Eu tenho um negócio, ou quero deixar de ser empregado, quero ser empresário, então quero conhecer esse produto. Você pode escolher qualquer um dos três, tá? Só não pode escolher os três. Não sei se você falou o valor de cada um.
Não falei, mas vamos lá, vamos passar. Então, o pensar em inglês, né, tem o valor de R$ 4.000. E para você que tomar a decisão hoje de falar inglês, né, pode levar esse programa de presente. O espanhol em 8 semanas também tem o valor de R$ 4.000. E você pode escolher, se for essa sua escolha, vai levar de presente. E o professor empresário que você acabou de falar tem o valor de R$ 5.000. Se a sua decisão for levar o seu negócio para esse próximo nível, se tornar um empresário, você vai ganhar ele de presente também, se tomar hoje a decisão de falar inglês. E você pode falar inglês em 3 possibilidades de agenda, né? Pode falar inglês em 8 semanas, você pode falar inglês em 10 semanas, ou você pode falar inglês em 6 meses. Em qualquer uma das opções que você escolher, você vai poder ter acesso, vai poder ganhar um desses bônus aí. Eric ou Gilberto, qual que é a diferença entre 8 semanas, 10 semanas e 6 meses? Então vamos lá. Nenhuma diferença. Tá? A única diferença é quando você vai estar falando inglês. E às vezes essa lógica é difícil de entender, mas eu vou explicar para você uma coisa. Quanto mais rápido, mais caro. Tudo bem? Na verdade, então, o que a gente quer dizer? Se os programas não têm diferença, eles não deveriam também ter diferença de preço. E, em tese, eles não têm. Mas o que acontece? No 8 semanas, a gente não consegue dar bolsa. Tá? Então, a hora que a gente fala o valor é integral. Né? Mas no 10 semanas e nos 6 meses, a gente tem condições de ofertar uma bolsa de estudos parcial para você. Tá? Então, mas não existe. Ó, inglês em 8 semanas. São 2 horas cada aula, 40 aulas. Tá? O objetivo do programa é que você tenha 2.000 palavras de vocabulário. Inglês em 10 semanas. 2 horas por aula, 40 aulas. Aqui as aulas são de segunda a sexta, aqui de segunda a quinta. Então aqui dura 10 semanas. Inglês em 6 meses, objetivo 2.000 palavras. Inglês em 6 meses, 2 aulas por semana. 40 aulas. Igualzinho. Só que aqui, como são 2 aulas por semana, você vai terminar o programa em 6 meses. Tá? Então, os programas são iguaizinhos. Como 8 semanas utiliza muito da agenda do professor, porque a aula é todo dia, tá? A gente não consegue dar bolsa. O 10 semanas e os 6 meses a gente consegue dar bolsa parcial nesses programas. E o Eric explica isso para vocês. Então, você tem 3 programas que são iguais, a diferença é quanto tempo, daqui quanto tempo você quer estar falando inglês. Qual é a sua agenda, qual é a sua urgência, né? Tem uma viagem para fora, vai participar de uma entrevista de emprego, vai receber alguém de fora aqui, tem essa urgência, você tem que optar por 8 semanas, né? Independente da questão dos valores. Se você tem uma condição de agenda um pouquinho maior, você pode fazer em 10 semanas, ficar com a sexta, sábado e o domingo livre para repor uma aula ou algo assim, e você vai ter uma bolsa de 50%. Ou se você optar pelo programa de 6 meses, 2 vezes por semana, você vai ter uma bolsa de 75%. Eric, mas quais são os valores e como funciona isso? Então, 8 semanas, R$ 8.000 para pagamento à vista, que você pode parcelar em até 12 de 800. Você pode perguntar, Eric, R$ 8.000? Mas parece caro. E é caro porque funciona. Se não funcionasse, qualquer valor que eu te falasse aqui seria caro. Mais 8 semanas você falando inglês, quanto vale para a sua carreira, para a sua vida você falando inglês? Agora, se você falar, Eric, não encaixa na minha agenda, eu não tenho 2 horas por dia, de segunda a sexta, ou não encaixa no meu orçamento, não tenho esse orçamento para fazer o programa de 8 semanas, você pode optar por falar inglês em 10 semanas. E aí você vai ter uma bolsa de 50%. R$ 4.000 para o pagamento à vista, ou em até 12 parcelas de 397. Ou se você falar que ainda assim está apertado para minha agenda, eu não consigo 4 vezes por semana, ou não tenho esse orçamento, você pode optar pelo programa de 6 meses, onde você vai fazer aula 2 vezes por semana, segunda e quarta, ou terça e quinta, por exemplo, e aí você tem uma bolsa de estudos de 75%. R$ 2.000 para pagamento à vista, ou em até 12 parcelas de 197. E qualquer um dos 3 programas, né, você vai ter dor de cabeça zero, risco zero, porque a gente assume essa responsabilidade por você falar inglês. Você vai ter uma garantia tripla. Garantia de resultado. Então, terminou o programa e você não atingiu esse objetivo de alcançar as 2.000 palavras de vocabulário reconhecidas pela VIC, pela inteligência artificial, você pode voltar e fazer o programa todo novamente no mesmo prazo que você escolheu, no mesmo prazo que você contratou. Se ainda assim você não estiver falando inglês,
a gente devolve 100% do seu investimento. Então, ou você fala inglês, ou você não perde nenhum real. Segunda garantia, garantia de aprendizado. Eric, terminei o curso, eu estou falando inglês, mas eu sinto que eu poderia estar ainda melhor. Eu acho que eu estou pegando o jeito, estou feliz, mas poderia estar ainda melhor. Você pode voltar e fazer o curso todo novamente. E a garantia vitalícia, né? Há 25 anos a gente oferece garantia vitalícia para os programas principais da Universidade do Inglês. Então, se em algum momento no futuro você precisar atualizar o seu inglês, porque você não usou mais, não praticou, foi fazer outra coisa da vida, acabou não usando mais o inglês, sentiu que deu aquela enferrujada, você pode voltar e fazer o curso todo novamente, como se fosse a primeira vez, sem custo extra, sem nenhum gasto a mais. Uma vez que você compra o curso, ele é seu para sempre. Agora, Eric, como que eu posso fazer, então, para garantir uma das vagas por 8 semanas, ou uma das vagas por 10 semanas, ou 6 meses, alguma dessas bolsas de estudo? Você precisa clicar no link que aparece aqui embaixo, onde você está vendo esse vídeo, ou se você está assistindo através do Instagram ou do Facebook, você vai mandar uma mensagem inbox aí, escrevendo inglês em 8 semanas, e a gente vai te ajudar, vai tirar todas as suas dúvidas, você vai preencher uma pesquisa de perfil pedagógico. Essa pesquisa ela é preenchida em 2 etapas. A primeira é online, onde você vai preencher os seus dados, por que você precisa falar inglês, seu nome, seu melhor telefone de contato, o horário melhor para falar contigo. E a minha recomendação, né? Coloque o seu melhor horário, coloque o seu WhatsApp, coloque o caminho para a nossa consultora pedagógica falar com você. Porque se ela não conseguir falar com você, ela vai falar com a próxima pessoa da fila de espera pela ordem de chegada das pesquisas, né? E dependendo do horário que você escolheu para fazer as suas aulas, essa fila de espera chega a ser de mais de 5 alunos, mais de 5 candidatos para uma vaga. Então, preenche com detalhes aí do porquê você precisa falar inglês, seu melhor telefone, o melhor horário para falar contigo, para que a consultora consiga te encontrar e consiga te auxiliar. Ela vai basicamente checar 2 coisas: o seu comprometimento, a sua seriedade em chegar ao final do curso, porque a gente não quer só que você comece, né? A gente quer você falando inglês, para que você possa passar por aqui, como passaram alunos aqui hoje, falando, olha, eu falo inglês, eu sou prova de que funciona, é isso que a gente quer a sua vida transformada. E vai te ajudar com a parte burocrática para a efetivação da sua matrícula e a te ajudar a liberar o bônus que você escolheu. Se você quer falar, mais que falar, quer pensar em inglês, se você quer o espanhol em 8 semanas, ou se você quer o profissão empresário, e vai te ajudar com as formas de pagamento também. Você pode fazer esse parcelamento através do cartão de crédito, e ela vai te ajudar com todos esses detalhes. Mas é importante que você preencha a sua pesquisa de perfil pedagógico. Então é isso aí. Vamos lá, preencher a pesquisa agora. E eu quero só dizer uma coisa assim para você. Nós procuramos criar o melhor ambiente para que você se sinta verdadeiramente, realmente seguro em falar inglês. E esse ambiente está cercado por isso. Garantimos para você, você não vai aprender gramática. Nós somos fiéis à metodologia que já ajudou mais de 53 mil pessoas no Brasil a falar inglês. Talvez eu ouse dizer que milhão, não milhões, mas milhão de pessoas no mundo. Não dá para eu falar milhões, porque não estou atualizado com os números da Accelerator do Learning. A tecnologia completamente alinhada com a metodologia, completamente. Eu gosto de falar que a tecnologia vai fazer o trabalho duro por você, enquanto você só se preocupa em falar inglês. Os bônus, você vai escolher um. Estou só recapitulando. É mais falar, é pensar em inglês, 4.000 palavras, ou espanhol, em 8 semanas, ou ainda o professor empresário. Você vai escolher um dos 3. E Gilberto, qual que você recomenda que eu escolha? Aquele que for melhor para a sua carreira nesse momento. Pega esse bônus, Gilberto, esse aqui vai me ajudar muito. Pega esse, leva a sua carreira para o próximo nível, volta e compra os outros. Tudo fica barato quando você tem dinheiro, tá? Então vai lá, promovido, faz negócio, traz negócio, e você vai lá e compra o outro. Aí você vai escolher. Quando você pode falar? 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses? 8 semanas. Eu falo que é o curso mais caro do Brasil. Quando você compara a carga horária pelo valor que você paga. Agora, quando você fala do resultado, o resultado é tão rápido que ele não tem preço, né? Mas, às vezes, eu entendo, não cabe no seu orçamento. Tá tudo certo com isso. Pega 10 semanas ou 6 meses, tá? Todos eles têm garantia, as 3 garantias estão presentes em todos eles.
E eu quero só dizer uma coisa para você, nós queríamos dar garantia do seu dinheiro de volta só para 8 semanas, mas essa não foi uma decisão minha, foi uma decisão também da diretoria, e aí nós estendemos essa garantia para o programa de 10 semanas, o programa de 6 meses, entendeu? Então, todos os programas estão cobertos pela garantia do ou você fala inglês ou seu dinheiro de volta. Então, tudo que a gente pode fazer para a gente ter certeza de que você vai estar falando inglês, nós estamos fazendo. A gente está entregando aquilo que de melhor a gente pode fazer para garantir que no final do prazo que você escolher, você possa colocar inglês fluente no seu currículo e esse ser mais uma página virada da sua vida. Estamos prontos para a próxima. E antes da gente encerrar, tem mais uma coisa importante para falar para vocês, né? Em qualquer um desses programas que você escolheu, 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses, você vai ser acompanhado por um professor particular especialista em aprendizagem acelerada, que vai pegar você ali no começo do programa, ele te pega pela mão e ele só te solta quando você estiver falando inglês. Então você não vai estar sozinho, não vai estar largado, você tem a tecnologia para acelerar o seu resultado, mas você tem um professor particular, especialista, que aprendeu a falar inglês exatamente com essa mesma metodologia, que vai pegar você pela mão e só vai te soltar quando você estiver falando inglês. Então, ou você fala inglês, ou você fala inglês. Então, clica no botão que está aparecendo aqui embaixo, preencha a sua pesquisa de perfil pedagógico e nós estamos esperando aqui do lado de dentro. É isso aí. Bye, bye. Thank you very much. See you. See you soon.